Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. Esse é o Jornal Últimas Notícias e os destaques de hoje estão picantes. Até dinossauro estão sendo vendidos na internet. Dinossauros vivos, hein? Fica comigo aí que eu vou contar essa história para vocês. Esse é o Jornal Últimas Notícias e eu sou Ednei Paine. Nós vamos nessa quinta-feira falar de muita coisa, inclusive Grenal. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre inicia o nosso bloco político no jornal, né? Vamos falar de uma linha ideológica clara. Tipo Lula. Lula tem uma linha ideológica clara que é a esquerda. Bolsonaro tem uma linha ideológica clara que é a direita. Nós temos que entender que também existe outra linha que está inserida na política. E essa galera quer apenas mamar na tetinha do governo. Não sabem mais de nada, não sabem fazer mais nada, só querem mamar. Ficam em cima do muro, falando mal de um, falando mal de outro candidato. E no momento certo eles pulam para o vencedor. Bom, disso nós não temos a menor dúvida. E ficarão esperando para ver quem ganha e depois vão pular no colo do cara. Lembra da ministra Capiroto, Simone Tebet? Pois hoje de manhã eu vi a sabatina dela na Jovem Pan. A PAN fez com todos os candidatos ao Senado. E eu destaquei a Simone Tebet porque foi triste de engolir, né? A sua participação foi tão escrota que foi complicado. E o que me chamou mais atenção quando o entrevistador pediu se ela tinha mudado de estado para se candidatar a senadora. Por que ela mudou de estado, né? Porque ela é do Mato Grosso e se candidatou pelo estado de São Paulo. A Jovem Pan pegou toda a galera aí de São Paulo para o Senado para fazer essa sabatina. E ela simplesmente desconversou. Pois no estado que ela pertence, né, o Mato Grosso do Sul, ela sabe que não ganha mais. Eu acho que ela prometeu muita picanha lá. Ela também largou o MDB. Ela foi para o PSD. Pulando de galho em galho, ela vai pulando até aparecer algo que lhe satisfaça. Daí ela fica um pouco naquele galho. E na próxima pergunta do entrevistador, ela pediu por que ela, a Simone Tebet, na eleição passada, que estava concorrendo à presidência, você lembra disso? A internet não deixa esquecer. Ela falou dos malefícios de Lula. Disse que em hipótese alguma aceitaria um cargo no governo do PT. E, no entanto, nem tinha terminado bem o primeiro turno das eleições e ela já se alinhou com o Lula, né? E aceitou um cargo em seu governo. Que coisa. Ela falou mal do Lula, assim. Eu vou dizer para vocês que depois que a internet foi feita, ela é eterna. E a gente não pode mais falar uma coisa e fazer outra. Olha o que a Simone Tebet fez uma entrevista quando ela estava ainda no MDB. Dá uma olhada.
Tiago. Senadora, a senhora mencionou há pouco o orçamento secreto, né? E a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles não tiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso, fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento, e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Os respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro... Ela falou muita gente interessante, né? Bom, essa foi Simone Tebet, ela pensava diferente. É que ela foi criada de uma forma diferente, como o Lula. O Lula também. Ele foi eleito presidente pela primeira vez em 2002 e lá não existia internet naquele tempo. Ou não tinha tudo que tem hoje também? Tinha, mas não tinha tudo que tem hoje, né? Eles podiam desconversar se quisessem, mas agora qualquer coisa que o candidato prometa, caso ele seja eleito, está gravado ali. Qualquer coisa que alguém quiser saber sobre um candidato, está ali, na internet. Inclusive as promessas que não foram cumpridas, as que foram cumpridas. Como a proponente ao Senado, né, Simone Tebet, que ludibria os seus eleitores. O Lula também está fazendo as mesmas promessas de 2022. Você já botou lá para ver? Estamos em 2026. Você já notou isso? E ainda a galera está voltando a prometer a picanha da eleição passada. Este bloco, pessoal, não é para você que é de direita ou de esquerda. Se a direita tivesse no poder também, e se fizer coisa errada, nós vamos denunciar. O intuito do jornalista é pegar esse dedo aqui e botar na ferida. Esse bloco, então, como eu falei para vocês, é para vocês ficarem observando que isso só dá 3 opções para quem é canhoto. Ou você é militante, ou ganha algum dinheiro, né, com isso, não se interessa, ou você é realmente cego para ver o que está na frente dos seus olhos. Amanhã tem mais algumas achibatadas aqui no Jornal Últimas Notícias. O nosso intuito é ser forte, é mostrar para vocês, mesmo que às vezes a galera corte a gente, mas o nosso intuito é mostrar para vocês o que acontece na política nacional. Seja ela de esquerda, direita, de centro ou até alienígena. Fez errado? Puf! Vamos mostrar. Esse foi o Bloco Político, ele volta amanhã. Vamos falar agora de Grenal. É noite de Grenal, mas não é um Grenal comum do Gauchão ou do Campeonato Brasileiro. É um Grenal valendo dinheiro, valendo vaga para as cabeças da Copa do Brasil. É o Grenal mais exaltado do que a Copa do Mundo.
Porque para Internacional e Grêmio, esse é o jogo, acredito que mais valha no ano. Mais até que o Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque até agora Grêmio e Colorado não mostraram um bom futebol. Os dois estão à beira do rebaixamento. E a chance do Internacional é ganhar do pior time do campeonato do Grêmio. E a chance do Grêmio é ganhar do pior time do campeonato, o Inter. Do campeonato do Brasil, Copa do Brasil. Bom, as duas equipes já estão concentradas, prontinhas para entrar em campo. E do lado do Colorado só tem aquela dúvida, né? Sanabria. E no resto, provavelmente o Paulo Pezzolano vai optar pelo mesmo time que fez a última partida. E da parte gremista, a dúvida: quem será o companheiro de zaga de Wallace? Wagner Leonardo, pela sua menor idade, mais fôlego, ou Kahneman, mais velho, mas mais experiente? É uma questão de se preocupar e tem que pensar bem, pois o Inter optará certamente por botar o Carboneiro ali na frente. Ele é muito ligeiro. E terá o armador, o Alan Patrick. Eu acho que o Kahneman não pega o Carboneiro nem pensar. Então, será que o português vai ter que pensar melhor nessa equipe? Porque o Kahneman tem experiência, mas não vai conseguir acompanhar Carboneiro. São várias as questões a serem equiparadas. E na equipe do Grêmio deve ter Krovinovic. Na frente, Carlos Vinícius. Carlos Vinícius tem 6 jogos sem fazer gols. Mas o Grêmio aposta que ele saia dessa seca hoje. E a possibilidade de Gabriel Meck entrar para mudar o jogo. Mas isso tudo na segunda etapa, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. O Internacional já teve problemas aí com o árbitro que vai apitar a partida hoje. Mas até agora não fez nenhuma manifestação. E nessa questão o Grêmio entrou com um consultor de arbitragem. O Grêmio contratou um juiz. Mas não para apitar. Ele contratou um juiz para sentar com a galera, com o time e dizer: olha, não vale mais assim. Olha, tem que ser interpretado dessa maneira. É bem legal, né? Por que o Grêmio fez isso? Porque o Grêmio tem atletas com muitos cartões amarelos em relação à arbitragem. Os atletas têm que entender que não dá para facilitar. E quando você for peitar o juiz, cuida que ele vai te meter um cartão. E se você já tem um amarelo, cuida que ele vai ser vermelho. Bom, nada se decide hoje. Nada. Mas será o primeiro tempo de uma decisão. Então, que vença o melhor. Ou o menos ruim. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América, você acha Natal Fitness. É a galera que dá apoio no
bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês, o Departamento Municipal de Trânsito realizou mais uma etapa da operação que fiscaliza o transporte escolar na capital do vinho. Olha aí, um trabalho muito importante aí. A ação deve ter como objetivo verificar as condições de segurança e a regularidade dos veículos utilizados no transporte de estudantes, incluindo vans e micro-ônibus. As equipes realizam as abordagens nas proximidades das instituições de ensino, seguindo um cronograma previamente estabelecido. Durante a operação foram verificados itens de segurança, documentação dos condutores dos veículos, que são exigidas para o transporte dos passageiros. Ao todo foram 9 veículos abordados e 2 infrações foram constatadas. Segundo o coordenador do DMT, o agente Vanderlei Schenato, a fiscalização continua, pois tem muita coisa que verificar ainda. E tem contribuído para a redução das irregularidades. E pensa bem, não é aquela irregularidade de você sair com o pneu careca, ou é irregularidade sobre as nossas crianças, sobre o nosso futuro, né? Então tem que fiscalizar mesmo. A orientação aos pais responsáveis é que o transporte escolar clandestino ou irregular pode colocar em risco a segurança dos estudantes. Por isso, a orientação a pais e responsáveis é verificar o veículo se ele possui autorização atualizada para o transporte, tem que ser atualizada. Se o condutor está devidamente habilitado para a categoria, tá? Porque não é pegar a carteira B e sair levando as crianças. A documentação de autorização deve permanecer fixada no para-brisa do veículo em local visível, para todo mundo ver. As denúncias sobre irregularidades no trânsito, elas podem ser faladas aí para o canal 118 do telefone. Diretamente no 118, tá? E deixa eu dar outra notícia aí, bem complicada, né? Porque um idoso de 78 anos ficou ferido após cair e ser atingido por um carreto agrícola. Ele que é conhecido como tuk-tuk. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira de hoje, em uma propriedade localizada na Avenida São Roque, no trecho entre os bairros Aparecida e Nossa Senhora da Saúde. A vítima sofreu ferimentos na região da cabeça, nos braços, e durante o acidente aí, foi feio, hein? Foi feio. As equipes de serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU teve que pedir ajuda do Corpo de Bombeiros para a 3ª Companhia de Bombeiros Militar, que foi acionada para prestar o socorro aí no local. Após os primeiros procedimentos, a estabilização, o homem foi conduzido ao Hospital Taquini para atendimento médico. Como está sendo perigoso esses veículos, né, pessoal? Quase todo dia nós chegamos com relatos dessa magnitude. Sim, um equipamento muito necessário para o trabalho no interior, mas temos que convir que o nosso solo é bastante irregular, desnivelado, e isso faz com que o meio de transporte para trazer uva, madeira, coisas da roça, né? Ele seja bastante utilizado nesse segmento. E ele sempre está no máximo do seu esforço, porque a nossa terra é muito irregular, né? Então, fica aí o alerta, né, gurizada? Você que mora no interior, então, preste atenção, vai sair com o tratorzinho, com o tuk-tuk, veja se está tudo em dia, porque senão o bicho vai pegar. Vamos a um pequeno intervalo aí e já voltamos. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é o que nos dão apoio ao Jornal Últimas Notícias. Até ontem nós abordamos aí um pequeno estrofe sobre o 8º Festival de Balonismo aqui de Bento Gonçalves. Vai pintar os céus da capital do vinho, um grandioso evento, hein? Que acontecerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro. E ontem até demos uma pincelada no que iria acontecer, nas atrações que são sensacionais, até TNT, hein? Para você que é mais velho aí, TNT é bem legal, né? Hoje falaremos de um encontro mágico. Olha aí, nos dias 10, 11 e 12 de outubro acontecerá, juntamente com o Balonismo, o Encontro Nacional de Pumas, reunindo aí os apaixonados pelo automóvel. 18 clubes de Pumas aqui do país já estão inscritos. Este será o 20º encontro de Pumas e a primeira vez no estado do Rio Grande do Sul, e Bento Gonçalves foi contemplada. Que legal, né? Será aí nos pavilhões dos parques da Fenavinho, e a entrada será grátis. Então já comece a se programar aí, porque vai ter muita comida, vai ter muito show, vai ter muito Puma, vai ser bem legal. Outra situação que devemos abordar aqui é que ontem, na parte da tarde, a balsa entre Santa Teresa e São Valentim voltou a funcionar. Nós falamos que de manhã ela tinha sido travada porque tinha dado algum problema lá, e a galera conseguiu reverter esse problema. E hoje ela está em pleno funcionamento. Mas sempre recomendamos que antes de acessar o caminho, se informe, pois aqui nós damos a informação da hora. E de repente, quando termina essa pauta, já fazem outra coisa. Então, sempre recomendamos que você verifique antes de sair de casa. Também nós temos que salientar aquela ponte entre o Rio das Antas, no Rio das Antas, entre Cotiporã e Bento. Ela avançou na reestruturação, porque foi assinado um contrato que começará as obras entre os dois municípios. Uma ligação que é muito importante. A recuperação será custeada conjuntamente pelos municípios envolvidos. Bento e Cotiporã, é claro. E em uma ação destinada a restabelecer a ligação entre esses dois municípios. Conforme a Prefeitura de Cotiporã, a empresa responsável pela obra deverá iniciar a mobilização nos próximos dias, dependendo das condições do tempo, é claro. Os trabalhos serão realizados em 2 etapas. A primeira será feito o restabelecimento da ponte com a recolocação da estrutura e posterior liberação do trânsito leve. Já falei, trânsito leve. E na segunda fase está previsto um reforço estrutural para a ponte, com o objetivo de ampliar a condição de segurança e resistência da estrutura. A administração municipal informou que continuará acompanhando a execução dos trabalhos e manterá a comunidade atualizada sobre o início do andamento dessa obra. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora o nosso fundo. Parece um lagarto, né? A imagem que a gente está mostrando aí parece um lagarto. Mas, na verdade, esse animal é um animal extinto. E hoje a gente vai falar para um golpe que está acontecendo aí na internet. Uma história muito impressionante, pois ela se refere ao Parque dos Dinossauros.
E é sobre um cidadão que comprou um desses dinossauros por R$500 depois de ver um anúncio na internet. Deixa eu botar para vocês aqui esse anúncio, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Agora o vídeo, né? É uma pessoa mostrando os dinossaurozinhos, né? Em um... parece um galinheiro. Bem legal, né? E essa pessoa... ela viu essas cenas e pagou R$500 via Pix. E estava esperando o animal chegar pelo correio. Cara, eu acho que faltou ainda 65 milhões de anos atrás para ela ganhar um animalzinho desse aí pelo correio. O vídeo é muito realista, como você acabou de ver, mas é inteligência artificial. Sobre uma criação de mini dinossauros, este vídeo é sobre uma pessoa dar um alerta. Essa pessoa que fez esse vídeo queria dar um alerta de como é fácil cair em um golpe. E o que os falsários fizeram? Pegaram esse vídeo dessa pessoa e introduziram outro áudio, vendendo os dinossauros, os mini dinossauros, por R$500 cada um. Tá louco, né? É a mesma situação daquela mulher que se apaixonou pelo Brad Pitt e ele vinha aqui para o Rio Grande do Sul se casar com ela, mesmo ela sendo casada. Ela ia trair o seu marido com o Brad Pitt. Nesse contexto, várias pessoas encomendaram esses dinossauros. Não foi uma só. Então fica aí a dica. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais é verdade, tá, pessoal? Um grande abraço a todos e nos encontraremos amanhã com o resultado do Grenal de hoje. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!